Bom, galera do 8º ano, nós estamos aqui para uma aula de português e nessa aula nós vamos estudar sobre metáfora e comparação. Bem, metáfora e comparação são duas figuras de linguagem que são bem parecidas. E aí vocês podem me perguntar o que vem a ser uma figura de linguagem. Figura de linguagem é a expressividade tomada por uma palavra, ou seja, nós pegamos uma palavra em língua portuguesa e damos a ela um novo significado, para que ela tome uma expressão diferente em determinado texto, certo? É muito usada nas linguagens musicais, nas linguagens de poemas, né? A intenção é expressar os sentimentos do autor do texto, utilizando de palavras que vão ser retiradas do seu significado original, que vão tomar novos significados. Vamos observar comigo? Aqui eu tenho uma tirinha para nós lermos e observarmos, tudo bem? Que diz assim: usando a linguagem dele, acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Nós podemos notar nos dois quadrinhos que está havendo uma comparação. Pensar na comparação é mais fácil para nós, porque nós comparamos coisas a todo momento, certo? É dizer que algo é como alguma coisa, ou utilizar uma outra palavra também que tenha o mesmo valor de como. Vamos observar bem isso nos exemplos? Vamos ver a diferença. Na segunda frase eu tenho Catarina é como uma flor. Eu estou comparando Catarina com uma flor. Isso é uma comparação. Existem outras palavras que eu poderia colocar no lugar do como? Existem outras palavras que eu poderia colocar no lugar do como. Como tanto quanto, né? Feito, uma flor, né? Catarina é feito uma flor, que daria a ideia de que eu estou comparando Catarina a alguma coisa, tá? Isso é uma comparação. Mas o que seria a metáfora? A metáfora seria também uma comparação, só que ao invés de dizer que é como, eu vou dizer que simplesmente. Seria uma comparação sem o como, ou sem alguma palavra que denote comparação. Olha lá, Catarina é uma flor. Às vezes tem meninas que falam, aquele menino é um gato, né? É uma metáfora. Se ela dissesse é como um gato, ela usasse o como, aí já seria uma comparação. Então, o que é uma comparação? A comparação estabelece um termo de comparação entre dois elementos, por meio de uma qualidade comum a ambos. Os dois aparecem no enunciado ligados por conectivo subordinativo. Então, só pode ser comparação se tiver ligado, né, por algum conectivo. Normalmente é utilizado como. Olha lá, um exemplo. Você vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo, e o seu calcanhar vai dar de 10 no do Aquiles. Então, aqui, ele vai comparar a corrida, né, com Mercúrio, né, olha ali o como. Vai dizer que ele vai ficar bonito como Apolo, então vai comparar a beleza dele com a de Apolo, tudo bem? Então, quando eu utilizo como ou outra palavra que tenha o mesmo significado de como, eu estou estabelecendo uma comparação.
só outros exemplos, pessoal. Naquele domingo, trabalhou como um cavalo. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas. Então, comparando os artistas com carpinteiros que trabalham em tábuas, né? Agora, se eu dissesse simplesmente que, olha, os artistas são carpinteiros, eu tirasse esse como, já não seria comparação, seria metáfora. Estão entendendo, pessoal? A gente vai entender bem isso. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam. Então, eu tenho aí, nesses exemplos, dessas frases, comparações. Por quê, pessoal? Porque além de estar comparando dois elementos semelhantes, eu me utilizo de um conectivo, certo? Ou seja, eu me utilizo de uma palavra que vai estabelecer essa ideia de comparação. E a metáfora, como que funciona? Metáfora relaciona dois seres por meio de uma qualidade comum, atribuída a ambos. Nessa comparação, não se usa a conjunção como. Então, é uma comparação, mas eu não vou usar o como. Não vou usar nenhuma palavra para unir essa comparação. Eu vou simplesmente dizer que é. Olha lá. Brameiro é guerreiro, é trabalhador. Por isso a Brahma está tão suada. Então, ele vai comparar a pessoa que toma, né, a cerveja Brahma com o guerreiro e com o trabalhador. Só que não usa o como. Ele simplesmente vai dizer que é. Certo? Brameiro é guerreiro, é trabalhador. Outro exemplo aí. A frasezinha está pequenininha lá embaixo. Monbiju deixou sua roupa uma perfeita obra-prima. Então, ele compara as roupas com uma obra-prima, né? Mas, lembrando que não usa o como lá. Então, por isso é que não se trata de uma comparação, e sim de uma metáfora. Nós temos aí mais um exemplozinho. Olha lá. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Olha lá, ele vai dizer que meu amor é uma caravana de rosas. Certo? Ele não se utiliza do como. Se ele tivesse escrito meu amor é como uma caravana de rosas, seria uma comparação. Mas, como ele não se utilizou de um conectivo para ligar as duas palavras, certo, pessoal? Ele simplesmente disse que é uma caravana de rosas, então é uma metáfora. Se nós comparamos essas duas figuras de linguagem dessa maneira, fica mais fácil de nós entendermos.